Bem, agora eu vou falar, tá, a respeito de um tema um pouco genérico, que vai fugir um pouquinho aí do nicho dos meus canais de direito. Eu senti necessidade de falar para vocês, diante de tudo que eu estou vendo no mundo atual, vou falar das gerações de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. 70 anos de pessoas nascidas, né, que vieram ao mundo e que construíram. E eu olho para trás hoje, eu vejo a minha própria vida, né? Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos, a gente não tinha nem televisão. O único item, tá, tecnológico que a gente tinha em casa era um rádio. Às vezes até um rádio de pilha. Mas lá em casa eu lembro que a falecida minha mãe, ela gostava muito de ouvir Rádio Tupi, né? E Rádio Globo. E ela tinha o rádio a válvula. E o mundo evoluiu muito. Mas eu lembrei um dia desse e estava conversando com um grande amigo meu a respeito da minha geração, a geração que nasceu na década de 60, eu sou de 1963. E eu falei para ele, Alexandre, a minha geração era pau puro, você batia e apanhava, mas apanhava o tempo todo. E ele ficou assustado, ele falou, não, mas comigo não foi assim não. Eu falei, vou te explicar que foi. Você saía para jogar uma bola no meio da rua, era na rua mesmo, tá? Ou até num campinho de várzea, que eu morei em Edson Passos, na Baixada Fluminense, e a gente jogava bola lá num campinho de várzea, né? E a gente apanhava, você vinha com a cabeça do dedo do pé arrebentada, entendeu? Todo ralado às vezes, que você pulava para cabecear, o outro ficava embaixo e já dava uma banda, e o outro já gritava, para não ver briga, falava, não, desconta na bola, tem que ser na bola, e a gente ficava As brincadeiras, tá? Era de polícia e ladrão, então era um corre-corre um atrás do outro, e pegava e batia, igual a polícia batia naquela época. Eu sou de uma época, porque todo mundo pensa assim, a ditadura acabou em 75, não, você não sabe de nada, cara, não sabe de nada. Na década de 80, aqui onde eu moro, tá, na Vila da Penha, quem é policial aí que assistiu o vídeo, meu respeito todinho, mas tinha um patão 00300 na Vila da Penha, todo policial raiz conhecia. E eles chegavam na rua, 10 horas da noite, vinha em patrulhamento, era uma veraneio com 8 policiais dentro. Saía gente até do teto. E eles paravam e falavam, o que você está fazendo na rua? Eu moro ali, então vai para casa. Isso não é hora de estar na rua, não. E todo mundo acha que isso aí era ditadura e tal, mas não era não, era ordem. Eu tenho uma grande amiga que mora em São Paulo, me fugiu agora, até o final do vídeo, se eu lembrar, o local lá que ela mora, ela falou que lá também não tem bagunça. Deu 10 horas da noite, 10h30, a polícia passa, se estiver na esquina e tal, o que está fazendo aí? Geral, e vai para casa. Entendeu? É ordem, né? Então isso aí, perdemos o direito de ir e vir? Não perdemos, tá? A nossa vida era muito mais tranquila naquela época. Nós fomos criados muito expostos, né? Correndo no meio da rua o dia inteiro, subindo escada descendo, subindo morro descendo. Era uma geração que era preparada, o rapaz, tá? Exclusivamente para o casamento, né? Amanhã ou depois o pai falava para os filhos, amanhã ou depois você vai ter uma família para você sustentar, então não pode ficar, você vai trabalhar. E o couro comia assim, dava certo, deu certo para mim, deu certo para quase todos os meus amigos. A gente sabe perfeitamente que muita gente prefere buscar um atalhozinho aqui, uma fuga por ali,
e esses que entram no atalho, todo atalho na vida é uma pirambeira, você cai, se quebra todo, às vezes até perece, tá? Mas qual é o objetivo do meu vídeo aqui, falando das gerações de 20, 30, 40, 50, 60, 70 e até 80? É que acho que não teremos nunca mais uma geração tão fera, cara. Uma geração tão fera. Os carros que a gente tinha aqui no Brasil eram Fusca, Jeep, né? Os carrões altos que a gente tem hoje aí, né? Que o pessoal tira a mão onda de chegar com o carrão. Antigamente era Jeep rural, era carro brabo, né? O pessoal vinha da roça para o Rio de Janeiro para trabalhar nas indústrias aqui e não tinha esse negócio de 6x1. Eu mesmo, eu trabalhei muito em São Cristóvão numa metalúrgica no início da minha carreira de trabalho, né? Que eu entrava às 7 horas da manhã e às vezes saía 20 horas da noite. E não era qualquer serviço não, eu era ajustador mecânico, o couro comia firme, tá? Não me envergonho, tenho com 60 anos, 30 anos no direito, né? A advocacia hoje está cheia aí de facilidades, de benefícios. É muito mais fácil. Antigamente eu tinha que ir ao fórum todo dia. Olha como facilitou. Se eu estiver dentro de casa hoje com o celular, eu acesso os processos. É tudo eletrônico. Eu protocolo um processo lá na Bahia sem nunca ter ido no fórum lá de Jequitibá. Facilitou muito. Mas o que aconteceu, e que será daqui a uns 15 anos, começará a aparecer aí, os problemas de saúde inerentes à própria condição dos indivíduos que vieram de 90 para cá. E eu não culpo a geração em si, é o avanço do mundo. As pessoas não se movimentam tanto quanto na minha época. Na minha época você ficava dentro de casa, ou você assistia uma televisão, né? E aí só tinha também 3 ou 4 canais, era 2, 4, 6, o canal do falecido Silvio Santos e a Rede Record, 5 canais, né? Então a gente tem aí a limitação que impunha você sair de dentro de casa e procurar se divertir na rua. E hoje a rapaziada está muito retrancada. Um dos problemas que eu vejo para a geração atual, não estou aqui, gente, buscando um conflito de gerações, tá? Eu acho que a gente tem que acompanhar o mundo. Eu não posso criticar quem usa excessivamente celular, porque eu acho que no mundo da advocacia ninguém usa mais celular do que eu. Eu tenho todas as redes sociais, eu estou sempre procurando notícia, né? Agora, o mais importante de quem vai acessar a rede social, né, é você limitar ali o teu conteúdo. Tem coisas que arrasta para cima direto e não é do meu interesse. Por quê? Porque aí o feed começa a vir com coisas que você gosta de ver. Quer seguir alguém na internet? Procura aí o Flávio Augusto, vai lá e começa a ouvir. Tem um senhor também aí, que ele era catador de latinha, hoje ele é empresário e tal, e ele fala da alegria dele de acordar. Eu implanto isso na minha vida, entendeu? Eu procuro levantar de manhã cansado, moído. Ontem é que eu descobri que hoje era sexta-feira. Porque quando você está muito envolvido com trabalho, com disposição, com corrida atrás da vida, a última coisa que você vai se preocupar é qual é o dia da semana que eu estou vivendo. Ah, mas isso aí é falta de organização. Não, eu tenho uma agenda. Eu olho a semana inteira ali, segunda, terça, quarta, quinta, só que a máquina da minha vida vai rodando
E eu não tenho que ficar prestando atenção na hora, minuto, segundo que eu estou vivendo. Eu tenho que viver intensamente, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que correr atrás. E esse correr atrás hoje é que não é uma crítica minha, mas é um alerta que eu faço para essa nova geração, tá? É que a gente está pecando muito com a questão da família, do trabalho, entendeu? Do papai e da mamãe. As gerações atuais se perderam muito no celular. Se centraram muito no celular e deixaram de ver o que está à volta, né? É importante manter, conforme eu mantive até quando eu estive, né? Uma boa relação com papai e mamãe. Isso não significa que era atrito zero, conflito zero. Não era. Tinha conflito, tinha atrito, tinha um monte de coisa. Mas papai e mamãe sempre sagrado. Você não pode abandonar esses princípios, né? A menina era criada para ser esposa. Aí já vem um monte dizendo, não, mas aí você quer uma empregada doméstica. Cara, todo mundo tem suas funções na vida. A esposa, né? Eu conheço um monte de excelentes esposas que trabalham fora o dia inteiro. E você vai ver a educação da filha está em dia, a educação do filho está em dia, a roupa do filho está em dia. Ah, mas tem empregada, dá uma ajuda e dá, mas ela coordena, ela assumiu ali a condição feminina de esposa. Isso não é degradante para ninguém, precisa acabar com esse mito. Outra coisa, rapazes de antigamente, né? Geralmente, 13, 14 anos, o pai já pegava pelo braço e ia no Senai e matriculava para ele fazer um curso. Hoje, todos os jovens, eles miram no curso superior. Gente, acorda. Haverá um colapso daqui a no máximo 3, 4 anos. Mas que colapso é esse, doutor? Colapso de emprego para curso superior. A demanda sobe muito, os salários sobem. Já tem anúncio aí de médico ganhando R$4.000 por mês. R$4.000 por mês. Um pedreiro tira isso em 3, 4 dias de trabalho. Ah, não tira não. Então não é pedreiro. Tá? Eu faço a gestão de um ambiente comercial e eu gostei muito de conversar com o dono de uma empresa que faz telhados. E ele me cobrou R$74 o metro quadrado. É o preço dele. Ele é profissional. Ele é o mestre ali. Você faz a conta, se ele fizer aí, sei lá, se é capaz de fazer 300, 400 metros quadrados por mês, tá? De telhado, ou mais. Quanto é que ele ganha? Então, a geração de hoje, eu costumo dizer, não sabe segurar uma chave de fenda. Às vezes não sabe nem identificar uma chave de fenda, o que é pior, o que para mim é trágico até. Mas doutor, por que é trágico e tal? Porque é o básico. Dentro de uma casa, tá? Às vezes você está vendo a televisão para de funcionar, é o cabo que aqueceu ali, a tomada já está frouxa, a esposa fala, tem que trocar a tomada. Aí ele fala, vou chamar um eletricista. Não, você não vai chamar um eletricista para tocar tomada na tua casa. Você não vai chamar um eletricista, um homem estranho, para botar dentro da tua casa. O que você vai fazer? Vai desligar o disjuntor. Vai lá na Casa e Construção, compra uma tomada, vem para casa, pega a chave de fenda, tira. Ah, eu não tenho chave de fenda na minha casa. Todo homem
tem que ter. Eu tenho aqui em casa, eu estou gravando na minha casa, e eu tenho no meu escritório. Pode perguntar à minha sócia, a nossa coordenadora. Alicate, chave de fenda, chave Allen, tudo isso eu tenho guardadinho lá. Ah, então tá aqui o vizinho, né? Eu não sei, eu vou lá. Eu pego do jeito, a pessoa sabe fazer isso? Minha surpresa é, você não sabe fazer isso? O homem tem que saber fazer determinadas coisas. Ah, o chuveiro queimou, mas já me falaram que trocar a resistência é perigoso. Não tem problema, meu filho. Você vai lá, compra outro chuveiro, então. Claro que uma resistência custa R$10, o chuveiro custa 100, 150. Mas você vai lá, compra outro, desliga o disjuntor, vai lá, abre, tira o chuveiro velho, desconecta dos fios, guarda as posições na cabeça, vem e liga o outro. Esse é o posicionamento do homem. Ah, eu sou homem, mas eu não faço nada disso. Eu só lamento. Porque isso aí não vai te desvalorizar, muito pelo contrário. A sua esposa poderá falar de você com o maior prazer. Lá em casa, meu marido faz tudo. Porque hoje em dia, ao fixar a meta apenas no curso superior, os jovens não sabem eletrônica, não sabem serviço de encanador, não sabem fazer uma parede aqui que quebrou, né? Teve que quebrar, fazer um buraco para qualquer motivo, ou até a umidade tirou. Não precisa, 1 metro quadrado ali, você não precisa contratar ninguém. Vai lá na loja, compra o cimento, compra areia, faz a massa e vem na parede e coloca. Vai cair, vai se enrolar um pouquinho, mas você vai entendendo que você tem que botar mais cimento para a massa ficar mais durinha e segurar na parede, vai molhar o tijolo e vai colocar a massa, você vai conseguir fazer. Nos Estados Unidos e na Europa, eu estive estudando isso nessa semana, e eu fiquei pasmo, tá? A Europa toda e os Estados Unidos, o mote agora é: quem será classe média alta de 2030 para cima? Aí você fala, com certeza médico, advogado, engenheiro, negativo. Essa é uma fatia muito pequena desse bolo chamado ser humano, tá? Quem ganhará dinheiro efetivamente de 2030 para cima, e já está acontecendo desde agora, só que o aperto mesmo chegará lá, é encanador, eletricista, torneiro mecânico, ajustador mecânico, mecânico de moto, carro, eletricista de carro, moto, especialista em motos elétricas e em carros elétricos, ganharão muito dinheiro. Nós estamos hoje com vários carros aqui no Brasil, né? A combustão. Sabe quem é que mais ganha dinheiro no ramo técnico com carro? Não é o mecânico, não é o eletricista e não é o pintor de automóveis. Lanterneiro e pintor, não são esses os profissionais que mais ganham. Quem ganha é o especialista, tá? Na CPU do carro. O cara que conserta. Às vezes, né? Um módulo custa 30 mil, 20 mil, 15 mil, 18. O técnico que conserta aquele módulo ali e cobra 4 mil reais, faz a alegria do dono do carro e ganha dinheiro. Entendeu?
Você não vê mais sapateiro na rua. Não vê. Loja de sapateiro. Acabou. Acabou por quê? Foi esmagado pelo sistema. Não se compra mais sapato de couro, tá? Só a elite. Quem compra sapato hoje, compra nas redes sociais, compra nos sites de venda e aí compra aquele sapato ali de sabor couro. Usou, acabou, joga fora. É o jeito. Agora, desculpem, profissões, né, que vão ranquear efetivamente a vida do jovem que hoje está optando pelo curso superior e depois vai se arrepender. Eu fiz o contrário. Eu era ajustador mecânico formado pelo Senai, escola técnica de eletrônica, fiz eletrônica também, e aí eu fiz direito, porque era assim na minha época. Hoje, o pessoal migrou apenas para o nível superior, e aí é que está o problema. Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga para todos os advogados, todos os engenheiros. Ah, doutor, mas eu sou engenheiro. Claro, eu não faço grandes obras, mas eu tenho conseguido alguns serviços. Parabéns. Tá? Procure fazer seu nome. Mas verifica se você não está trabalhando na função de engenheiro sendo encarregado de obra. São reformas, né? Ah, vou reformar uma marquise, vou reformar uma caixa d'água. Aí, né, você não pode dizer assim, ah, eu sou um engenheiro, estou fazendo a reforma da... Claro, tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que respeitar as normas, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de um projeto de uma ponte, eu estou falando de um prédio de 30 andares, né, de 20 apartamentos por andar. Ali tem engenharia. Então, esse prédio, não são todos os engenheiros que vão ter acesso para fazer. Então, eu aconselho ao jovem de hoje procurar se fortalecer, tá? Ainda existe no Brasil inteiro Senai, faça curso no Senai. Você quer ver? Eu tenho acompanhado aí a exposição de uma rapaziada nova que está rica. A verdade é essa, eles não falam, mas eu sei. Eles estão ricos. Mas estão ricos fazendo o quê, doutor? Fazendo pizza. Fazendo pizza. Ah, fazendo pizza. Comida, vende muito, né? Eles estão fazendo pizza, eles revendem para alguém colocar no forno e entregar. Um cozinheiro, tá? Profissional, 7 ou 8 mil reais no mínimo por mês. Ah, não, doutor, um amigo meu é cozinheiro de um bar ali, ele ganha 2 mil reais por mês. Com certeza, o bar é pequeno e tal, então o salário é de acordo. Mas procura restaurante, né? Não precisa ser uma comida muito elaborada, não. O arroz com feijão bem temperado, um bom bife com batata frita, um bom profissional ganha dinheiro fazendo. Uma boa feijoada não é para qualquer um, não. Entendeu? Então, qual é o problema da geração que surgiu a partir de 90? Que para mim não é uma crítica, tá? Não estou fazendo crítica aqui. Eu fui criado, eu sou de uma geração que foi criado respeitando todo mundo. Eu vejo aí agora, né? Racismo, homofobia. Cara, na minha época, claro que existia, sim, porque gente ruim existe em tudo quanto é espaço, né? Em todas as décadas teve e terá, né? Todas as décadas tem esses caras, essa gente que não conversa com negro porque é negro, não conversa com branco porque é branco, não conversa com louro. Gente, isso aí, cara, perdeu a viagem, né? Então, a minha geração, ela comia, praticava esporte, né?
comia, almoçava, jantava, dentro de casa, assim, na mesa. A minha casa vivia cheia dos meus amigos de rua que vinham para minha casa para almoçar a comida da minha mãe. Naquele tempo, o almoço, né, se você estivesse jogando na rua bola, acabou o futebol, vamos lá na tua casa beber uma água. Aí chegava na minha casa para beber água. Vocês entra para almoçar e tal. Aí, o fulano está aqui, o Beltrano está aqui. Senta aí. Aí sentava todo mundo na mesa, comia. Branco, negro, entendeu? Hoje tudo é bullying. Eu sofri bullying. Aí, gente, eu vi meu pai morrendo. Meu pai nunca se preocupou com esse negócio, com quem era o quê. Acho que eu também não me preocupo. Não tem essa. Cada um vive a sua vida. Claro, as bandeiras, né? É outro papo. Bandeira, eu acho que até quem é dos movimentos sabe que o que mata um pouquinho aí é bandeira, mas acho que a geração que, para ser forte, né, tem que conviver com todo mundo, tem que conviver bem, tem que ser feliz com todo mundo, né? Porque fulano é gay, e daí? Ele prejudica a sua vida sendo gay? Vive a tua vida e pronto, né? O que eu estou falando aqui não é de conservacionismo, né? De ser um conservador radical, não. Você procura preservar coisas que são úteis há milênios para a sociedade humana. É assim que funciona, entendeu? Conviver com as pessoas, com o ser humano, fica muito melhor se você deixar, né, todas as gerações, as que já partiram, não vão fazer diferença, os que estão partindo, né, ainda estão aqui fazendo número, tá? E os atuais. Você tem que o importante ali, vem cá, não, eu sou trans, negra, quer dizer, não, você é um ser humano igual a mim, entendeu? Como você vive a tua vida é problema teu, não me afeta em nada, né? O que afeta muito e que pouca gente se preocupa é a fome, né? A fome de criança, a miséria. Isso aí deveria ser uma preocupação de cada ser humano, mas não é. Até nisso tem. Quem está passando fome é o negro, é o branco, é o gay. Aí faz uma distinção. Eu sou contra. Eu acho que a gente deve tratar todos com respeito, né? E ser tratado com respeito e também levar a vida, acima de tudo, com respeito, com honra. Esses são os princípios. Eu acho que a sociedade, ela perdeu muito quando o jovem perdeu o laço familiar, o pai, mãe. Hoje em dia, o divórcio ficou muito mais rápido, muito mais perto do casamento e muito mais longe do convívio. Me explica isso que eu não entendi. Pois é, a pessoa casa hoje, daqui a 3 meses está separado. Então o divórcio dele está mais perto do casamento, né, do que do convívio. Antigamente o convívio era de 30, 40, 50, ou até morrer. Hoje em dia não está mais assim. Qualquer coisa, não, eu me arrependi, aí já detona a vida. Entra no emprego, já entra massacrando, buscando conflito o tempo todo. Não, é direito meu. Cara, você só trabalha. Seus direitos, que estão nas leis, serão respeitados e preservados dentro do trabalho ou na justiça e ponto. Você precisa trabalhar, você precisa dos 3.000 reais por mês, vai lá e trabalha. Vai lá e trabalha. Mas aí o patrão não paga hora extra e... comunica a ele que ele tem que pagar as horas extras e fica quieto.
Não precisa filmar tudo hoje em dia. Eu vi agora há pouco um policial aí de um cantão do Brasil, chapou o cara, porque uma abordagem que o cidadão afrontou a equipe policial e tá lá o cara com o celular, olha aí e tal, e o policial partiu para cima dele. Quem é que vai tirar dele aquele tapão? Nem tudo é celular, áudio, vídeo, nem tudo. Tem determinadas coisas que você tem que passar ao largo. Quer provar e tal, você vai lá na delegacia e diz, eu vi o policial fazendo isso assim, mas não quer fazer, só quer o like. Então só filma e bota na internet. Entendeu? A geração, para ela ser forte, existem princípios que devem, requisitos, né? Que devem ser respeitados. Família, né? Trabalho, não existe dignidade sem trabalho. Não existe. Nenhuma chance. Nenhuma chance. Ah, mas eu tô com um bornô, eu tô com síndrome, cara, na minha época, e até hoje, não tem tempo para isso. Não tem tempo para ficar reclamando de dorzinha no cotovelo, não. O cara que é brabo, ele vai lá. Eu conheci um rapazinho aqui na Vila da Penha, que eu falei, quando eu conheci ele, eu falei, esse cara vai vencer. Eu nunca vi, ele só via falando, não, amanhã eu vou trabalhar e eu vou vender 10 motos, que ele era vendedor de moto, depois começou a vender outra coisa, ele já foi embora na Vila da Penha. Comprou um apartamento, provavelmente está muito bem de vida. Por quê? Porque ele era determinado. O homem tem que ter essa determinação. O homem tem que marcar o território dele. Nessa bobeira, tá? Isso aí é a maior idiotice de extremas, né? Que todo mundo fala, extrema direita, extrema esquerda. Cara, eu vivi a vida toda me lixando para esse tipo de coisa. Não participe de nada que é extremo. Nada, nada. Ah, eu tenho um time de futebol, a gente entra em qualquer comunidade para jogar, e se o bicho pegar, opa, então não é futebol não, meu. Você está indo para uma guerra, e é uma guerra só sua, não conta comigo não. Não se exponha, entendeu? Não se exponha. Ah, torcida de futebol, eu vou pro Maracanã e na saída eu vou pegar, vem cá, você deixou sua família em casa, foi assistir um espetáculo, né, que é um jogo de futebol, agora diminuiu muito, né, a arte, o espetáculo, tem uns pernas de pau aí que eu não gosto nem de pensar, mas você deixou a família em casa para ir lá e para depois sair para guerrear com a outra torcida, para se arrebentar. Você está faltando com respeito com a tua família, cara. Sua família, seus filhos precisam de você, né? O cara vai trabalhar, aí o passageiro do ônibus está reclamando, ele é o motorista do ônibus. Ah, tá muito devagar, o ônibus está muito cheio. Aí ele abandona o ônibus e vai embora, conforme aconteceu aqui no Rio recentemente. O cara abandonou o ônibus e foi embora. Cara, se tivesse um adjetivo aí, né, muito ruim a gente carimbar pessoa, mas é uma atitude Nutella. Por causa de um bobão que está reclamando lá, fazendo circo, ele deixou 30, 40 pessoas sem direito de chegar no trabalho, de chegar em casa, né? Ali tem enfermeiro que vai socorrer doentes em hospital, tem costureira, tem cozinheira, e está todo mundo prejudicado porque ele não aguentou a pressão, largou tudo e foi embora. Ah, mas aí você... Não, você tem que estar ciente na tua vida que você vai tomar pau. Eu falei lá no princípio, entendeu? E acha que eu gostava de trabalhar, né, no banco, que eu fui contratado para trabalhar 6 horas, e às vezes eu chegava às 6 horas da manhã, 10 horas da noite eu ainda estava dentro do banco, eu trabalhava no CPD. Me orgulho disso. Foi aonde me lapidou mais, me ensinou a ser homem, honra,
disposição para enfrentar. Tem um senhor aí, que eu vi recentemente, né, na Brigada Paraquedista aqui do Rio de Janeiro. E eu não sabia, cara. Ele é bem idoso e ele estava lá comandando tropa e tal, no batalhão. Eu falei, mas como que ele está no quartel ainda com essa idade? Não, ele faz visitas periódicas. Ele foi soldado paraquedista, cabo, sargento Juruna e se aposentou. Foi reformado, né? E ele ainda vai lá e dão uma brechinha para ele, quebra o galinho, né? Para ele comandar um treinamento, uma sessão de exercícios, e ele faz aquilo com uma garra. Cara, isso aí se perdeu. Tem outros amigos que dizem que nem fazer flexão você pode mandar, que os caras não entram na justiça e dizem que está sendo castigado, perseguido. Tá? É muito triste a gente ver o enfraquecimento, tá, da raça humana. Eu soube de um filho de um amigão meu, estava internado, e aí ele conversando comigo, eu falei, mas o que houve? Ele está doente? Eu falei, não, dificuldade de enfrentar a vida. Dificuldade de enfrentar a vida. Cara, acaba com esse negócio de eu não sou obrigado a nada, doutor. Se o senhor viveu assim, tudo bem, mas eu não sou obrigado a nada. Você é obrigado a tudo, filhão. É obrigado a tudo. Você é obrigado a se levantar de manhã, a ir ao banheiro, né? Você não escolhe se vai ao banheiro ou não. Você sabe do que eu estou falando. Mas você tem que ir. Você tem que beber água, você tem que escovar os dentes, você tem que tomar café da manhã, você tem que almoçar, você tem que botar roupa. Você não lava a tua roupa, alguém está lavando. Mas se prepara para aprender, porque uma hora você vai ter que fazer. Então, a vida não é fácil. Hoje, com a tecnologia, né, e cada vez está muito acelerado, gente. Até 2030 o mundo vai um foguete, né, na área de tecnologia. Estou esperando aí o celular com internet ilimitada, que vai vir aí via satélite. E eu lembro que há 30 anos lançaram um celular via satélite para a área rural, que era um fígado, você tinha que dar para comprar. Provavelmente, quem tiver aí 3, 4 mil terá acesso a esse celular, e aí você nada de braçada. A tecnologia está aí para isso, tá? Você pode ganhar dinheiro com vídeos no YouTube, você pode fazer serviços pela internet, tudo dentro de casa, mas você tem que lutar, você tem que enfrentar. Eu estava vendo aí um grande influencer que ficou milionário fazendo vídeos para a internet, e a parte que ninguém sabe, né? Ele é um garoto bem influente mesmo, e ele diz o seguinte, que no princípio ele ficava de 12 a 14 horas fazendo, editando e publicando vídeos. Ele não disse assim, gente, era 4x3 ou 5x2, não. Ele disse que era de 12 a 14 horas por dia. E hoje ele é uma pessoa de destaque, hoje ele está muito bem, entendeu? Então, é esse o meu recado. As gerações como a minha estão partindo, as gerações que ficam têm que ser mais presentes no que é mais natural dentro de casa, entendeu? A tecnologia é importante e tal, mas usa como um gancho ali para você aprender coisas úteis. Segue pessoas influentes, úteis. Não fica seguindo celebridade de novela. Você está perdido, cara. Entendeu? Gostou? Curte, compartilha e fica com Deus.